Estamos começando o nosso quinto dia, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Que esse momento, esses 30 minutos durante esses 30 dias, seja um tempo muito glorioso para a gente conseguir ouvir a voz de Deus e a gente aprender a seguir a sua direção, a gente conseguir discernir dentre tantos pensamentos, tantos acontecimentos durante o dia, aquilo que Deus quer para minha vida, aquilo que Ele quer para a sua vida. E eu peço a direção. Olha quem chegou. Hoje ela chegou cedo. E antes de vir aqui começar a falar com você, eu peço a orientação, eu peço a direção de Deus para que aquilo que eu fale seja o que Deus quer tocar na sua vida. Né? Então, se de alguma forma você encontrou esse vídeo, se de alguma forma você está me vendo aqui agora, é porque Deus tem uma palavra, tem um recado para te trazer. Então, eu peço muita direção, peço muita orientação para que não seja eu, Kelly, falar, mas que eu seja só uma ferramenta, só um instrumento dele, para que a palavra dele possa chegar até você. E eu fiquei meditando e pedindo direcionamento para Deus, e até poucos instantes agora, antes de começar efetivamente a gravar, eu ainda não estava na comunhão de qual palavra trazer no nosso quinto dia. E só agora, poucos instantes antes de efetivamente começar a gravar, Deus trouxe claramente a Arca de Noé. E aí começou a fazer sentido, né? Eu comecei a entender por que eu não tive essa direção, como nos outros dias que estavam tão claros, né? O que Deus queria trazer para nós. E a reflexão que me vem é que Deus vai trabalhar na minha vida e na sua vida de formas diferentes. Ele pode agir de forma muito específica e clara, dando a direção assim como ele fez aqui com Noé, ou ele pode só dar uma direção e no meio do caminho ele vai explicando, no meio do caminho ele vai dando a direção, se a gente vai para a direita, se a gente vai para a esquerda. Então, o meu pedido hoje para Deus, nesse tempo nosso de comunhão, é que Ele possa ser conosco cada vez mais específico, que nós tenhamos essa comunhão com Deus de uma forma assim como Noé teve, né? Noé, dentre os homens da época, foi um homem que Deus honrou a vida dele, né? Deus usou ele para fazer aquilo que Deus gostaria, e dentre toda a humanidade que foi literalmente dizimada, né? Noé e sua família obedeceram à voz de Deus e executaram aquilo que Deus mandou. A palavra de hoje está em Gênesis, no livro de Gênesis, no capítulo 6, no versículo a partir do 9, aonde fala da Arca de Noé. Essa é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Então, olha a relação de Deus com Noé. Aqui a Bíblia nos traz, né, que aquela geração, a terra já estava corrompida, mas Noé era um homem justo e íntegro. E é essa relação que a gente precisa buscar, a gente precisa seguir para a gente ter a comunhão com Deus. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Olha a palavra de Deus, o tanto que é forte. A gente acha que às vezes não haverá consequência, né, para os ímpios, as pessoas que têm cometido coisas que desagrada o coração de Deus. E a Arca de Noé veio justo nesse momento onde a humanidade já não tinha mais saída, já não tinha mais jeito. E Deus encontrou no coração de Noé um homem justo e íntegro, que ele decidiu que através da vida de Noé,
uma nova geração nasceria, né? Uma nova geração viria para povoar a terra. Então ele continua: você, porém, fará uma arca de madeira de cipestre. E aqui ele vai começar, e é o que eu quero trazer para você, essa relação de Deus com Noé. Deus vem detalhando o que ele quer que Noé faça. Então, Deus vem sendo de forma muito específica como ele quer que seja construída a arca. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipestre, divida em compartimentos e revista de piche por dentro e por fora. Faça com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Eis que vou trazer água sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá, mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande, de cada espécie de animal pequeno que se move rente ao chão, virá um casal a você, para que sejam conservados vivos, e armazene todo tipo de alimento para que você e eles tenham mantimento. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Então, a última frase, para fechar o nosso quinto dia, fechar a nossa reflexão. De nada adiantaria Deus ser específico naquilo que ele gostaria que Noé fizesse se Noé não tivesse executado. Então, nesse tempo nosso, a gente tem buscado uma conexão direta com Deus, a gente tem buscado ouvir a voz dele, mas nada adianta se quando Deus der a direção, a gente não fazer. A gente não fizer aquilo que Deus tem pedido na minha vida e pedido na sua. E às vezes a gente não vai saber o porquê, né, que Deus tem direcionado, porquê que ele tem pedido algumas coisas para mim, porquê que ele tem pedido algumas coisas para você. Mas o que eu quero te dizer é que isso não cabe a nós o julgamento, não cabe julgar a direção de Deus. Nós precisamos, assim como Noé fez, a gente precisa executar exatamente tudo que Deus tem direcionado para nós. Então, esse foi o nosso quinto dia. Eu te espero amanhã. E se fizer sentido, convida alguém para continuar essa série conosco, que esse tempo é muito precioso. Esses 30 minutos que você aí tem parado a sua vida para ouvir, ó, a Amora quer despedir aqui. Ela tem participado conosco nesse tempo. Então, se faz sentido para você convidar alguém para estar nesse momento, né, nesse período de 30 dias, eu tenho certeza que são dias e são momentos muito valorosos e valiosos. Né? Cada vez mais a nossa intimidade com Deus, nosso relacionamento com Deus vai se aprofundando nesse tempo. Então, me despeço de você, né, amor? Um grande beijo, fica com Deus e até amanhã. Né? Tchau!